Você não imagina o quanto esse momento já estava escrito na eternidade. Cada palavra que chega ao seu coração agora carrega a força de uma promessa que não falha. Mesmo quando o mundo tentou te convencer de que tudo estava perdido, eu permaneci no controle, alinhando cada detalhe da sua história. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que o coração apertou sem saber como prosseguir, tudo foi registrado diante de mim. E agora, com amor e poder, eu declaro: este é o tempo da virada. Não olhe para as circunstâncias como se fossem maiores que o que já decretei. Porque mesmo nas horas em que parecia que ninguém via, eu estava costurando nos bastidores o propósito, que hoje se manifesta. A dor que você sentiu não será desperdiçada, mas transformada em testemunho vivo do meu poder. Onde houve ferida, haverá cura. Onde houve vergonha, haverá honra. Onde houve silêncio, haverá canções de gratidão. Respire fundo e perceba. A minha presença está invadindo o ambiente, tirando o peso que você carregava e trazendo paz onde antes havia inquietação. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso, mas porque os céus decidiram que agora é o momento de restaurar o que parecia perdido. Se você sente que essa palavra é para você, escreva nos comentários uma declaração de fé. Algo simples, mas poderoso, como: eu recebo o mover de Deus na minha vida. Quando você declara com a boca, o mundo espiritual responde. Como está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. Este é o tempo de levantar a voz com confiança, porque o que estava retido agora está sendo liberado. Você passou por dias em que parecia que o chão desaparecia debaixo dos seus pés. Tentou manter firmeza quando tudo dentro de você pedia descanso. E mesmo assim você permaneceu. Eu vi as madrugadas silenciosas em que seu coração clamava por respostas, ainda que os lábios ficassem em silêncio. Nenhum desses momentos foi ignorado. Cada suspiro seu foi um clamor que subiu aos céus, e hoje eu venho te dizer: nada disso foi esquecido. Estou transformando o que antes era peso em degraus de crescimento. Aquele silêncio que parecia abandono era na verdade um tempo de preparação. Eu te moldava em silêncio para que agora você tivesse estrutura para sustentar o que estou prestes a entregar. Aquilo que parecia demora, na verdade, era cuidado. Eu estava organizando tudo para que o milagre chegasse no tempo perfeito. E esse tempo é agora. Eu sei quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes achou que não valia a pena seguir em frente, mas ainda assim você se levantou. Essa perseverança moveu o coração dos céus. Hoje declaro sobre você: a estagnação chegou ao fim. O que estava travado começa a fluir. Portas que pareciam fechadas se abrirão naturalmente. Relacionamentos quebrados serão restaurados. E aquilo que parecia irreversível agora será transformado em prova viva do meu poder. Se esta palavra arde no seu coração, declare nos comentários com fé: eu creio na promessa de Deus e recebo o novo tempo. Porque quando você escreve em fé, você registra no mundo espiritual uma verdade que já está em movimento. Não se esqueça, permaneça conectado, porque há mais revelações vindo. Inscreva-se agora neste canal para não perder nenhuma direção que estou liberando. Cada vídeo aqui será como um altar onde eu continuo falando com você. Como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. O caminho que antes parecia escuro será iluminado, e você saberá exatamente onde pisar. Você já percebeu quantas vezes tentou sorrir enquanto o coração estava apertado? Quantas vezes disfarçou a dor para não preocupar quem estava ao seu lado? Eu vi cada momento em que a sua alma se calava, mesmo quando tudo dentro de você gritava por socorro. Nenhuma lágrima caiu sem que fosse registrada diante de mim. Nenhum silêncio seu foi esquecido. E hoje, com toda a autoridade do céu, eu declaro: o ciclo da dor está chegando ao fim. Eu estou tocando áreas que você nem sabia mais como apresentar, em oração. Estou indo ao ponto mais profundo da sua memória, onde ficaram marcas de palavras ditas,
rejeições recebidas, ausências que pesaram. Essas feridas agora estão sendo tratadas pela minha mão. Você não viverá mais refém do passado. Eu estou libertando a sua mente de recordações que te aprisionavam, de traumas que ainda insistiam em falar mais alto do que a esperança. O que antes era dor será testemunho. O que antes era lembrança amarga será força para recomeçar. Ai, pessoas que olharão para você e não entenderão como conseguiu suportar tanto. Mas eu sei. Eu vi quando parecia que a solidão era sua única companhia. Vi quando você estendeu a mão a tantos e quase ninguém percebeu o quanto você precisava ser amparado também. Mas esse tempo passou. Agora é o tempo de ser cuidado. Estou trazendo paz sobre a sua alma, descanso para os seus pensamentos, esperança para os seus dias. Você não precisa mais carregar sozinho o peso que desgastava sua energia. Eu estou aliviando esse fardo agora mesmo. O que era insuportável está sendo dissolvido diante da minha presença. A paz que estou liberando não é emocional, é espiritual. Não depende de circunstâncias externas, porque nasce no centro do meu propósito. E para que essa paz permaneça, é preciso que você se mantenha próximo à minha voz. É por isso que te conduzi até aqui. Este canal é um dos meios pelos quais continuarei falando contigo. Não veja isso como acaso, mas como direção. Se essa mensagem tem alcançado seu coração, inscreva-se agora mesmo. Não é apenas um clique, é um passo de fé, um gesto de obediência, uma forma de permanecer sensível ao que vou continuar revelando. Eu não quero que você perca nada do que está vindo. E acredite, ainda há muito a ser liberado. Se essa palavra te toca profundamente, declare nos comentários: eu estou vivendo a cura de Deus na minha vida. Não subestime esse ato. Quando você escreve, você torna público diante dos céus o que está acontecendo dentro de você. E a palavra confirma: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não está sozinho, nunca esteve. E agora verá de forma ainda mais clara que tudo o que parecia esquecido está sendo restaurado diante dos seus olhos. Você já percebeu como algumas coisas que pareciam seguras simplesmente se perderam das suas mãos? Foram relacionamentos que se romperam, oportunidades que não se concretizaram, sonhos que pareciam tão certos e, de repente, desmoronaram. Você tentou entender o porquê, procurou explicações, até buscou culpas em si mesmo, mas a verdade é que muitos desses cortes não foram derrota, foram preservação. Eu tirei pessoas do seu caminho porque o que viria adiante não permitiria alianças frágeis. Eu fechei portas porque, se elas se abrissem, não sustentariam o peso do propósito que preparei para você. Eu permiti esperas que pareciam castigo, mas eram na verdade preparação. Nada foi em vão. Cada perda foi um reposicionamento. Cada ausência foi um redirecionamento. Cada silêncio foi uma forma de te guardar de algo que você não conseguia ver. E hoje eu venho declarar: o tempo da restituição chegou. O que parecia perdido não voltará no mesmo formato, mas voltará maior, mais sólido, mais forte. Estou restaurando não apenas coisas externas, mas o seu interior, porque só assim você terá estrutura para sustentar o que estou entregando. O que você achou que tinha sido arrancado da sua história, agora retorna em uma dimensão maior. Onde houve vazio, haverá plenitude. Onde houve escassez, haverá abundância. Onde houve vergonha, haverá honra. Eu estou invertendo cenários, mudando atmosferas, transformando ambientes que eram de lágrimas em lugares de celebração. Muitos olharão para você e não entenderão como essa mudança aconteceu. Mas você saberá que foi o céu. Você saberá que foi a minha mão, porque não haverá explicação lógica para o que está chegando. Acontecerão encontros inesperados, conexões improváveis, portas que estavam trancadas se abrirão diante dos seus olhos. E cada uma dessas experiências será uma confirmação do que já estou falando com você agora. O que era travado será liberado. O que parecia estéril florescerá. O que estava morto ressuscitará. Assim como está escrito:
Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2:25. Eu sou o Deus que devolve em dobro. Eu sou o Deus que honra quem permaneceu firme, mesmo quando ninguém via, e eu quero que você se posicione em fé, não apenas ouvindo, mas declarando. Escreva agora nos comentários: eu creio no tempo da restituição de Deus. Esse simples ato não é rotina, é profético. Quando você escreve, você sela com a sua própria voz a promessa que já está em movimento. E enquanto você declara, algo no mundo espiritual se firma. Eu sei que o inimigo tentou te convencer de que era tarde demais, que o tempo tinha se perdido, que a oportunidade não voltaria. Mas hoje eu digo, não apenas voltará, será maior. Não apenas será restaurado, será multiplicado. Se mantenha atento porque eu vou continuar falando com você. Inscreva-se neste canal, ative sua sensibilidade, permaneça alimentando a sua fé. Porque o que está por vir será tão marcante, tão transformador, que você precisará estar preparado para testemunhar e viver cada detalhe. Esteja em paz. A mudança já começou e você está no centro do que os céus decidiram liberar. Eu conheço as dores que você não contou para ninguém. Sei daquela fadiga que parecia não ter causa, dos sintomas que iam e voltavam sem explicação, das noites em que o corpo se recusava a descansar, mesmo quando o cansaço era extremo. Sei dos diagnósticos que chegaram como sentenças, das palavras que pesaram como correntes invisíveis, e sei também dos momentos em que você olhou para os exames e pensou: será que essa é a minha realidade daqui para frente? Mas hoje eu digo com toda a autoridade do céu: nada do que o homem decretou é maior do que o que eu já determinei sobre você. A minha palavra está sobre a sua vida, e ela é vida em abundância. Estou visitando agora cada célula, cada tecido, cada órgão. O que antes parecia crônico, irreversível, permanente, agora responde à minha voz. Onde havia dor, haverá alívio. Onde havia limitação, haverá liberdade. Onde havia doença, haverá testemunho de cura. Você precisa compreender. Este toque não é sugestão, não é emoção. É a minha presença agindo no seu corpo de forma sobrenatural. Assim como toquei nos enfermos e eles se levantaram, assim como devolvi visão a cegos, voz aos mudos e movimento aos paralíticos, hoje eu declaro cura sobre você. Não porque você mereça, ou porque a ciência não tenha o que fazer, mas porque eu sou o Deus que cura, o Senhor que tem poder sobre a vida. Como está escrito, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Isaías 53:4. Essa promessa não é apenas uma lembrança distante, é realidade agora. A cruz carregou aquilo que você não poderia suportar sozinho, e por isso eu libero sobre você a restauração completa. Eu sei que muitas vezes você se acostumou a conviver com a dor, quase como parte da rotina, mas eu não te criei para viver limitado. Estou quebrando esse ciclo. Você perceberá sinais dessa intervenção em gestos simples. O descanso que volta a ser profundo, a energia que retorna, o sintoma que desaparece sem explicação. Esses sinais não são coincidência, são confirmações. É o céu marcando território no seu corpo. E quero que você declare com fé nos comentários: eu recebo a cura de Deus em minha vida. Essa frase não é apenas escrita. Ela é um selo espiritual, uma proclamação que faz eco no mundo invisível e fortalece sua própria fé. Não tema o que os outros dirão. Haverá quem não entenda, haverá quem duvide, mas o testemunho não. Será apenas palavras, será evidência. Quando perguntarem, você dirá: foi Deus, e será incontestável. E para que você não perca nenhuma palavra, nenhuma revelação, nenhuma direção que virá a seguir, eu peço: inscreva-se agora neste canal. Não é apenas um gesto digital, é um compromisso espiritual, porque a cada vídeo, a cada mensagem, eu estarei encontrando formas de alimentar a sua fé, de fortalecer o seu espírito e de guiar os seus passos. Hoje eu declaro:
Você não viverá mais refém de diagnósticos. Você viverá guiado pela promessa. Onde disseram, não há solução, eu digo, haja vida. Onde disseram, isso não tem cura, eu declaro, está feito. Onde disseram, você vai conviver com isso para sempre, eu afirmo, esse tempo acabou. A partir de agora, sua saúde será testemunho da minha glória. Você não faz ideia de quantos perigos já foram afastados da sua vida sem que você tivesse consciência. Foram acidentes que estavam prestes a acontecer, mas que foram impedidos por um detalhe que pareceu banal. Foram palavras de maldição lançadas contra você, mas que retornaram ao ponto de origem sem tocar na sua alma. Foram armadilhas preparadas, em silêncio, que se desfizeram antes mesmo de alcançarem seus passos. Eu sei que você se pergunta, por que alguns ambientes começaram a se tornar insuportáveis? Por que certas pessoas simplesmente se afastaram sem explicação? Por que oportunidades, aparentemente boas, se fecharam de repente? Nada disso foi acaso. Foi a minha mão. Eu estou limpando o seu caminho, blindando sua caminhada, cercando sua história com proteção invisível. Muitas vezes você interpretou esses afastamentos como rejeição, como perdas, como mais uma prova de que estava sozinho. Mas hoje eu digo, era livramento. Eu tirei do seu lado quem não teria estrutura para permanecer no propósito que vou manifestar em você. Eu fechei portas que, se abertas, te levariam a lugares de dor. Eu silenciei vozes que apenas semeavam dúvida, para que a sua fé não fosse contaminada. E tudo isso foi para te posicionar no centro da minha vontade. Há anjos em movimento ao seu redor neste exato momento. Eles estão em lugares onde os olhos não podem ver, mas estão estabelecendo barreiras, levantando muros invisíveis contra ataques que tentaram roubar sua paz. Você tem orado por proteção e muitas vezes achou que sua oração não tinha resposta. Mas eu te digo, cada vez que você pediu para ser guardado, o céu se moveu. Houve livramentos silenciosos que você só compreenderá quando olhar para trás e perceber que poderia ter sido destruído, mas não foi. E isso não porque você era forte, mas porque eu te guardei. É como está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Essa promessa não é poesia, é realidade espiritual acontecendo agora mesmo na sua vida. E eu quero que você se levante em fé para declarar essa proteção. Escreva nos comentários: a minha vida está guardada em Deus. Essa não é apenas uma frase. É uma chave espiritual que confirma diante dos céus que você reconhece quem é a sua fortaleza. Quando você declara isso, fortalece seu espírito e abre espaço para que eu continue blindando áreas que você nem imagina. Você não precisa temer o que virá. O que estou fazendo é posicionamento. Eu corto vínculos que drenam sua energia e coloco ao seu lado pessoas que serão instrumentos de edificação. Eu encerro ciclos de ambientes pesados para abrir espaços de paz e crescimento. Quando eu tiro, é para proteger. Quando eu fecho, é para redirecionar. Quando eu permito o silêncio, é porque estou preparando um recomeço. E para que você não perca nada desse movimento, permaneça conectado. Inscreva-se agora neste canal. Cada palavra liberada aqui será um escudo sobre sua vida, um alimento para sua alma, um lembrete constante de que você não caminha sozinho. Ainda que o inimigo tente cercar, ainda que a inveja tente enfraquecer, ainda que a ingratidão tente apagar o brilho da sua fé, a minha proteção é maior. Eu sou o Deus que guarda, que sustenta e que livra. A sua vida é preciosa demais para eu deixar desprotegida. Chegou o tempo em que tudo o que parecia ter sido esquecido será colocado em evidência. Aqueles que duvidaram da sua força verão, com os próprios olhos, o que estou fazendo em sua vida. Quem zombou do seu silêncio, testemunhará a colheita do que você semeou com fé. Quem achou que o vento da tempestade iria te derrubar, vai se surpreender ao ver você de pé, caminhando sobre águas que antes pareciam te afogar. Eu estou trazendo honra onde houve vergonha, visibilidade onde houve desprezo, celebração onde antes havia lágrimas escondidas.
Não é sobre vaidade, é sobre justiça. Não é sobre aplauso humano, é sobre testemunho do céu. Você foi fiel quando ninguém viu, perseverou quando ninguém acreditou, permaneceu quando tudo parecia te empurrar para desistir. E essa fidelidade silenciosa agora se torna um marco de vitória. As pessoas verão que o que aconteceu não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi a mão de Deus. E não apenas em coisas externas, mas no que realmente importa. O seu interior será restaurado, a sua mente será fortalecida, a sua fé será inabalável. O que antes era ferida será cicatriz de superação. O que antes era perda será sinal de maturidade. E o que antes parecia atraso será revelado como parte da preparação perfeita. Eu estou virando páginas que você nunca imaginou virar, abrindo capítulos novos que carregarão propósito e destino. Como está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esse futuro já começou. Você não viverá mais escondido atrás de dores antigas. Vai se levantar com coragem, falar com autoridade, agir com discernimento. O que eu coloquei nas suas mãos será multiplicado. O que plantei em seu coração florescerá. O que prometi sobre sua família se cumprirá. O tempo da vergonha acabou. O tempo da honra começou. Prepare-se, porque até os que duvidaram terão que reconhecer: Deus esteve com você o tempo inteiro. Neste momento eu te peço algo. Não saia daqui sem selar o que foi liberado. Escreva nos comentários com toda a fé do seu coração: eu tomo posse da promessa de Deus para a minha vida. Essa frase é mais do que palavras, é uma chave espiritual. Ela abre portas que estavam fechadas e fortalece o que já está em movimento. Declare com convicção e veja o céu responder. E para que nada do que eu ainda vou liberar sobre você se perca, inscreva-se agora neste canal. Ative o que for necessário para permanecer aqui, porque eu quero continuar falando contigo, fortalecendo sua fé, direcionando sua caminhada. Cada mensagem será como um degrau. Cada palavra será alimento. Cada vídeo será mais um sinal de que o céu não esqueceu da sua história. O tempo da espera acabou. O tempo da restituição chegou. O que parecia parado agora flui. O que parecia perdido agora é restaurado. O que parecia impossível agora se cumpre. Tome posse. Caminhe em paz. Viva com esperança. Eu sou o Deus que prometeu, e hoje declaro: a sua vida nunca mais será a mesma.